como eu e você. Não havia em nós nada que fosse digno de algum tipo de mérito para a salvação. Muito pelo contrário. O que existiu em nós, existe em todos os homens, é o pecado. E foi o nosso pecado que fez com que Cristo fosse entregue pelo Pai para sofrer o castigo, a punição, ter o seu corpo ali pregado num sacrifício cruento, somente porque Deus decidiu salvar alguém como você, como eu. Hoje eu compartilhei no grupo da igreja uma reflexão dizendo que hoje não é mais um dia comum. Hoje é o dia do Senhor, o dia da ressurreição de Cristo, o dia em que Ele venceu definitivamente a morte. Todo o domingo nós celebramos a vitória do nosso Salvador. E hoje, de maneira mais especial ainda, e não é mesmo um dia comum, porque hoje ainda nós podemos participar do sacramento da ceia do Senhor. Nos alimentar espiritualmente do corpo e do sangue de Cristo, partido e derramado, para que nós pudéssemos ter salvação. Meus irmãos, durante todo este mês, nós vamos estar pregando sermões sobre as doutrinas da graça. No sermão de hoje nós vamos, uma tarefa difícil, né? A grande verdade é essa. Porque é expor uma doutrina bíblica através da exposição do texto bíblico. E muitas vezes, para você expor uma doutrina, você tem que ter muitos outros textos juntos. Então é uma tarefa difícil, mas eu creio que o Senhor há de nos dar graça e nos abençoar com a sua palavra. A primeira doutrina da graça que estaremos expondo nessa noite é a depravação total. A questão de todas as eras, irmãos. É uma pergunta. Como posso ser salvo? Desde a queda, essa pergunta ela tem afligido o coração humano. Existe em nós uma inclinação natural a crer que nós podemos, de algum modo, contribuir para a nossa própria salvação. Uma ideia, como eu já expliquei no EBD, que foi propagada pela Igreja Católica durante a Idade Média. Confie na intercessão dos santos, pratique boas obras, cumpra os ritos sacramentais, enfim, faça o seu melhor. Uma confiança no esforço próprio. Foi contra essa vã confiança nos méritos humanos que a reforma do século XVI, ela se levantou. Em 31 de outubro de 1517, um monge agostiniano, Martinho Lutero, ele expôs suas 95 teses e com isso ele deu início a um retorno às Escrituras. O Evangelho da Graça foi novamente proclamado em sua simplicidade e poder. E todos os reformadores, principalmente Calvino, reafirmaram que a salvação é dom gratuito de Deus. Obra do seu poder e misericórdia, sem nenhum acréscimo de méritos humanos. Porém, 100 anos depois da reforma, essa verdade ela teve de ser novamente defendida. Na Holanda, os alunos de um já falecido professor de teologia chamado Jacó Armínio, eles levantaram sérias objeções contra as chamadas doutrinas da graça. Em resumo, eles afirmavam 5 pontos. Que no homem ainda permanecia algum resquício de livre-arbítrio,
que a eleição era condicionada por Deus prever quais homens iriam ter fé, que Cristo morreu por todos os homens indistintamente e que a graça, que é para todos os homens, poderia ser resistida. E por último, eles estavam ensinando que um salvo poderia perder a sua salvação. Então, em 1618, a Igreja Reformada da Holanda, ela convocou um sínodo na cidade de Dort para examinar essas reivindicações. E o cerne da controvérsia era simples, mas decisivo. Quem é o agente da salvação? É Deus exclusivamente, agindo soberanamente do começo ao fim na salvação? Ou a salvação exige a cooperação da vontade humana? Esse era o cerne de toda a questão. E ao final de 2 anos, o arminianismo ele foi condenado. E o sínodo consolidou 5 pontos que foram conhecidos ao longo da história como 5 pontos do calvinismo: depravação total, eleição incondicional, expiação limitada, graça irresistível e perseverança dos santos. Esses pontos eles protegiam a centralidade da graça de Deus na salvação de pecadores. Neste mês da Reforma, vamos pregar sobre essas doutrinas, mostrando com clareza, com fidelidade bíblica, que a salvação ela é obra exclusiva de Deus. E que essas doutrinas elas têm implicações concretas na vida da igreja. Então vamos começar pelo fundamento, que é a depravação total. Abra a palavra de Deus no texto da carta aos Romanos, capítulo 3, versos 9 ao 20. Vamos ver como que a depravação total afetou a humanidade. Após a queda, o pecado ele afetou toda a natureza humana. Mente, emoções, vontade, tornando o ser humano incapaz de por si só buscar a Deus ou fazer o que é verdadeiramente bom. Essa é a tese da doutrina da depravação total. Vamos ler Romanos capítulo 3, versos 9 ao verso 20. Que se conclui? Temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma. Pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto. Com a língua urdem engano, veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles a têm cheia de maldição e de amargura. São seus pés velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Desconheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz, aos que vivem na lei o diz para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Ó Deus eterno e bendito, lhe agradecemos, ó Senhor, pela leitura da Tua palavra. E neste momento nós suplicamos que o Teu Espírito Santo use da Tua palavra para falar ao nosso coração, transformar a nossa vida e fazer a Tua vontade em cada um de nós. É o que rogamos a Ti, ó Pai, no nome santo do Senhor Jesus. Meus irmãos, só contextualizando, o apóstolo Paulo, nesta carta aos Romanos, ele vem desenvolvendo um argumento implacável, desde o capítulo 1, lá no verso 18, demonstrando que toda a humanidade, e eu repito, toda a humanidade está debaixo do pecado. Ele começou por expor o pecado dos gentios, lá no capítulo 1. Que embora eles tivessem a revelação geral de Deus na criação e na própria consciência, eles suprimiram a verdade
pela injustiça, trocando a glória de Deus por ídolos e caindo em todo tipo de depravação. Ele avança para o capítulo 2 e agora ele se volta para os moralistas, incluindo ali muitos gentios e judeus, que julgavam os outros, mas praticavam as mesmas coisas. Por isso também eles dizem que eles são indesculpáveis. Depois, ainda no capítulo 2, a partir do verso 17, Paulo agora vai focar nos judeus, que se gloriavam da lei, se consideravam ali superiores aos gentios, mas não cumpriam a lei, trazendo, na verdade, desonra a Deus. E é assim que nós chegamos aqui no capítulo 3. E aqui no capítulo 3, Paulo chega a uma conclusão terrível aí no verso 9. Uma conclusão que vai delinear toda a doutrina da depravação total. E vamos estar expondo isso aqui a partir de 2 pontos. Que a depravação total, ela atingiu todos os homens e que ela atingiu a totalidade do ser de cada um destes homens. Concluindo que por isso, homem algum poderá ser salvo pelas suas obras. Então vamos à primeira parte aqui da exposição, no verso 9, dizendo que a depravação é total, pois ela atingiu todos os homens. Verso 9, que se conclui: temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Paulo chega a uma conclusão devastadora, que se exprime numa pergunta retórica, porém crucial. Temos nós alguma vantagem? Paulo se coloca junto com os seus irmãos judeus, para quem ele estava aqui se dirigindo. Temos nós alguma vantagem? Irmãos, houve de fato uma grande vantagem em ser judeu. Paulo mesmo menciona isso no início do capítulo 3. Diz que eles possuíam a palavra de Deus, os oráculos divinos. Só que, no entanto, essa vantagem não garantia para eles salvação alguma. Os judeus, na verdade, por rejeitarem, por desobedecerem a palavra, eles estavam na mesma situação de condenação dos gentios. Não há, portanto, nenhuma vantagem que os coloque acima dos demais diante de Deus. Nenhuma. Todos estavam juntamente na mesma condenação. É aqui que se começa a desenhar o primeiro aspecto da doutrina da depravação total. Ela se chama total, pois ela alcançou a totalidade dos homens. Paulo, ele encerra a tese dele inicial dizendo: não há exceção. Tanto judeus quanto gregos, ou seja, toda a humanidade está debaixo do pecado. É o que ele vai dizer aí no verso 9. E há uma expressão no verso 9, que é a expressão debaixo do pecado. É uma expressão muito forte, porque a palavra original traduzida como debaixo, ela tem o significado de subjugado, sugerindo que a pessoa está debaixo de um peso esmagador, uma carga tamanha que impulsiona a pessoa para baixo, para o chão, forçando toda a estrutura da pessoa. Esse é o significado dessa expressão. É um estado, sabe do quê? De escravidão. Escravidão ao pecado, do qual ninguém, exceto Jesus Cristo, escapou. Todos os homens, todos, estão subjugados debaixo do pecado. Essa escravidão, ela não começa na fase adulta, quando as paixões elas se intensificam. Não. Davi, ele confessa lá no Salmo 51, no verso 5, observe o que Davi vai dizer ali. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Mais à frente um pouco, no Salmo 58, no verso 3, o salmista vai declarar: desviam-se os ímpios desde a sua concepção, nascem e já se desencaminham proferindo mentiras. Ou seja, nós já nascemos nesse estado de rebeldia. Nós não precisamos ser ensinados a pecar.
Assim, irmãos, Paulo apenas confirma aquilo que toda a Escritura sempre afirmou. Nós estamos debaixo do pecado, desde o ventre materno, subjugados, até que Cristo nos liberte. Enquanto Cristo não libertar, o homem estará escravizado pelo pecado. O verso 10, ele vai dizer, como está escrito, não há justo, nenhum sequer. Paulo, ele não baseia a afirmação na própria experiência dele, ou em algo novo, mas ele vai basear aqui, ele vai trazer uma afirmação baseada em como está escrito. É nas Escrituras que ele baseia todo o argumento dele. E aqui ele está citando o Salmo 14. A expressão como está escrito, irmãos, é usada aqui como um selo de autoridade divina. O que Paulo está dizendo aqui, ele não está inventando. Está escrito. E se você abrir o Salmo de número 14, você vai ver que o Salmo 14 é exatamente este mesmo texto. É de lá que ele traz toda essa ideia de que o homem está subjugado pelo pecado. E ele continua afirmando, não há justo, nenhum sequer. Uma afirmação terrível. E é muito incisiva. Significa que ninguém atinge o padrão de justiça que é requerido por Deus. Entenda, não se trata aqui de uma comparação entre seres humanos, onde um possa parecer melhor, mais justo do que outro. Não, mas é diante da santidade e da lei de Deus. Nenhuma desculpa, nenhuma evasiva, do tipo, mas eu sou caridoso, eu faço bem. Não, Cláudio, eu sou uma boa mãe. Nenhuma desculpa dessa vai escapar dessa avaliação. Ninguém é justo. No padrão de Deus, ninguém. E por isso ninguém pode permanecer de pé diante do crivo da lei de Deus. E a prova de que não há um justo sequer se encontra aí nos versos seguintes, quando o apóstolo ele faz uma dissecação do ser humano. E esse é o segundo aspecto da depravação. A depravação é total, pois ela afetou todo o ser do homem, seu intelecto, sua emoção e sua vontade. Verso 11. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. A depravação total atingiu o nosso entendimento, a nossa mente. Não há quem entenda. Isso aqui se refere aos efeitos do pecado, que corrompem toda a nossa capacidade de compreender as verdades de Deus. O homem natural, ele não as compreende, pois lhe parecem loucura. A mente do homem pecador natural, daquele que não foi convertido a Cristo, a sua mente está em trevas. Paulo afirma isso lá em Efésios, no capítulo 4, no verso 17. Ele vai escrever: não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Então o pecado ele corrompeu o intelecto do homem. Ele está com a mente em trevas. Não há quem entenda. Não há nenhum só. Mas também a depravação, o pecado, atingiu a vontade. A mente, o intelecto, mas também a vontade, a volição do homem. Porque ele vai também dizer, não há quem busque a Deus. O homem, na sua condição de pecador, ele não tem o desejo genuíno de buscar a Deus. E, na verdade, ele foge de Deus. Ele procura adorar ídolos do seu próprio coração. É isso que o homem natural faz. A realidade, irmãos, é que nós não buscamos a Deus. E se nós hoje o fazemos, é por um único motivo. É porque Deus nos buscou primeiro.
Não fomos nós que o buscamos. Foi Ele que nos buscou. O próprio Jesus Cristo vai dizer: ninguém pode vir a mim se o Pai não o trouxer. Foi Deus que nos buscou. Se hoje nós buscamos a Ele, é porque Ele fez isso em nossas vidas. O verso 12, ele vai dizer: todos se extraviaram. Ele não diz alguns. Ele não diz apenas o mal. Ele não diz apenas os infames. Ele diz que todos. Todos se extraviaram. A uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem. Não há nenhum sequer. Irmãos, isso significa que a humanidade ela se afastou. Ela se desviou do verdadeiro caminho que é Cristo. Foi isso que os nossos primeiros pais fizeram naquele jardim. Eles se desviaram do caminho. E o caminho é o próprio Senhor Jesus Cristo. Inclusive os seguidores de Cristo nos primeiros séculos, eles eram conhecidos como os do caminho. Vimos isso na última mensagem, inclusive. Justamente por causa da afirmação de Jesus, dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. A ideia de que todos os caminhos conduzem a Deus, que é tão difundida pelas pessoas, é um engano. É um engano. E a Escritura refuta totalmente isso. E como resultado desse desvio do caminho, o texto vai dizer que a uma se fizeram inúteis. Ou seja, e todos juntos se fizeram inúteis. Tudo que o homem natural faz, todo o seu esforço, toda a sua boa obra, mesmo que ela pareça boa aos olhos humanos, ela torna-se inútil diante de Deus, se não for o fruto de um coração regenerado. O texto ele vai concluir dizendo: não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Significa que o homem ele é incapaz de fazer o bem. Não significa que ele não possa praticar atos de bondade. Vamos fazer essa diferenciação. Mas esses atos de bondade que ele pratica, em si, eles não são suficientes para justificá-lo diante de Deus. Pois eles são acompanhados de motivações diversas, por vezes até egoístas. E essas práticas, essas boas obras que ele diz que faz, elas não são procedentes de uma fé verdadeira, de um coração regenerado. Irmãos, aqueles que querem se justificar pelas suas boas obras, os seus atos de justiça, por assim dizer, eles deveriam se lembrar do que o profeta Isaías escreveu no capítulo 64, lá no verso 6. O profeta ali vai escrever, é a palavra de Deus: mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças, não é as nossas injustiças, as nossas justiças, nossas boas obras, todas as nossas justiças, como o trapo da imundície, todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. Irmãos, é como pegar o bem que você julga ter feito e estendê-lo assim diante de Deus, achando que você vai ser aceito. Quando na verdade o que você está colocando diante dele é um trapo imundo. É isso que o texto está dizendo. Então se arrependa dessa presunção. Se arrependa disso. Examinando ontem os irmãos que vão ser recebidos como membros aqui na igreja, ali na mesa administrativa, dentre tantas perguntas, vou simplificar, perguntamos para eles: por que Deus deve permitir que você more no reino dele? A resposta dos irmãos foi uma só: eu não mereço. Não fiz nada para merecer. Eu sou pecador. Mas Cristo ele fez a expiação do meu pecado.
Deus me perdoou em Cristo Jesus. É nos méritos dele. Então você querer se justificar diante de Deus através das suas obras, o que você está apresentando diante dele é um trapo imundo. Porque todos nós estamos contaminados pelo pecado. Todos nós. Então se arrependa dessa presunção, se você pensa assim. Não há bem nenhum nos nossos atos. E ainda, pior ainda, se estivermos mortos em delitos e em pecados. A conclusão dessa parte aqui da acusação apresentada por Paulo, baseada na lei de Deus, é esta. Não há quem faça o bem. Não há nenhum sequer. Irmãos, Deus revela através da sua lei aquilo que claramente a lei apresenta a respeito do homem. Não é diferente. O homem sem Deus, ele vive sem justiça. Ele não entende nada a respeito de Deus. E eis a razão porque ele não busca Deus. Ele está extraviado do caminho. E tudo que ele faz, ainda que seja um esforço para alcançar o favor e a graça de Deus, é inútil. Qualquer obra. Porque não há ninguém que faça o bem. Não há nenhum sequer. E ainda que se faça algo louvável, respeitável, justo diante dos homens, nada disso, irmãos, é suficiente para que os homens se apresentem limpos diante de Deus. Porque até as nossas melhores obras estão contaminadas pelo pecado. Só tem uma forma de se apresentar limpo diante de Deus. Limpos pelo sangue do Cordeiro derramado naquela cruz. É só dessa forma. Na sequência, o apóstolo ele vai apresentando algumas metáforas que vão trazer de uma forma muito clara, vão descrever de forma até simples, elas vão direto no ponto, provando que nós não somos justos. Todas as motivações e ações descritas são frutos de sentimentos e de emoções malignas. Corrompeu a nossa mente, corrompeu a nossa vontade e corrompeu inclusive os nossos sentimentos, nossas emoções, nossas motivações foram todas corrompidas, subjugadas pelo pecado. E aí são acusações implacáveis que vemos aqui, diante do tribunal justo de Deus. Verso 13 e verso 14. Ele vai dizer, a garganta deles é sepulcro aberto. Com a língua urdem engano, veneno de víbora está nos seus lábios. A boca, eles a têm cheia de maldição e de amargura. Então Paulo ele continua a descrição da corrupção total do homem com metáforas bem vívidas, começando pela garganta e a boca. A garganta deles é um sepulcro aberto. Paulo aqui ele ecoa as palavras de Jesus sobre os fariseus que eram belos por fora, mas cheios de podridão por dentro, sepulcro caiado. Significa que Deus, se ele abrisse a nossa boca, o que ele veria dentro é morte e corrupção. Ele vai dizer que com a língua urdem engano, revelando que nós somos naturalmente, irmãos. Espero que você não se ofenda, mas se você se ofender também não há problema. Porque a palavra de Deus nos constrange mesmo. Irmãos, nós somos naturalmente mentirosos. Nós usamos a língua para favorecer a nós mesmos muitas vezes. Isso é engano. Nossos lábios, eles estão cheios de mentiras. Ele continua descrevendo aqui as coisas de uma forma terrível. Ele vai dizer que veneno de víbora está nos seus lábios. Descreve que pelo sentimento que nós nutrimos pelas pessoas, as nossas palavras, elas são palavras lesivas, destrutivas. São palavras que matam. Infligem dor naqueles que são atingidos por elas. Essa é a nossa boca. Essa é a nossa língua. É isso que se encontra nos nossos lábios. A nossa língua que deveria abençoar, muitas vezes amaldiçoa, pragueja, murmura e serve para nos auto-justificar
e humilhar o próximo. O fariseu estava no templo orando, com a sua boca aberta, cheia de corrupção. Ele diz: Senhor, eu vou parafrasear o que ele diz, né? Te agradeço, porque eu guardo a tua lei, jejuo 3 vezes na semana, se duvidar todo dia. Não sou como os demais homens corruptos e ladrões, nem tampouco como esse publicano. Uma língua que se auto-justifica e humilha os outros. Mas esse não é só o fariseu, não. Esse somos nós muitas vezes. Ele continua descrevendo: a boca eles a têm cheia de maldição e amargura. Aquela que deveria ser usada, irmãos, para louvar a Deus. Ele diz que está cheia de maldição e amargura. Olha que coisa. Isso demonstra a nossa inclinação para os sentimentos e desejos mais vis que existem, que inevitavelmente vão desencadear ações igualmente vis. É o que vai se estender aí nos versos 15 ao 17. Ele vai dizer: são os seus pés velozes para derramar sangue, nos seus caminhos há destruição e miséria, desconheceram o caminho da paz. A descrição avança agora para as ações, mostrando que a corrupção ela não se limita só na boca. Nós também praticamos. Ele vai dizer que os pés são velozes para derramar sangue. Ilustram a rapidez, irmãos, a rapidez com que nós nos inclinamos para a violência. A história da humanidade é prova disso. Guerras, perseguições, disputas, vinganças. Tudo isso revela o resultado daqueles que não entendem, que não buscam a Deus e que se desviaram do caminho. Essa é a humanidade. A depravação, ela atingiu todos os homens e atingiu todo o ser de cada um dos homens. Consequentemente, nos seus caminhos há destruição e miséria. Isso é o que a humanidade tem produzido na sua jornada sem Deus. Eles desconhecem o caminho da paz. O afastamento de Deus ele vai gerar o desconhecimento também da verdadeira paz. Porque a verdadeira paz, ela é encontrada somente na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, nós nunca experimentamos tanta violência como nos nossos dias. Nunca. Pois o afastamento de Deus gera essa realidade. O homem, ele nutre sentimentos de revanchismo, de vingança, de violência. Não há misericórdia nem compaixão. Este é um retrato meu e teu. É verdade, Cláudio, eu estou vendo a guerra acontecendo em tantos lugares. Isso é um exemplo macro. Mas temos exemplos menores, mas tão verdadeiros quanto. Porque quando nós nutrimos sentimentos de revanchismo para com os outros, e nutrimos. Quando alguém lhe faz um mal, você nunca pensou em devolver este mal? É o revanchismo, é a vingança. Isso pode explodir em atos violentos. Quando nós deveríamos ter, na verdade, era compaixão e misericórdia. O verso 18, ele vai dizer que não há temor de Deus diante de seus olhos. Paulo aqui ele resume a causa fundamental, irmãos, de toda a depravação que ele descreveu aqui. A causa é a ausência de temor de Deus. Não há reverência, não há respeito, não há honra a Deus. O homem ama a irreverência, essa é a grande verdade. E sem Deus ele não tem desejo algum de honrá-lo. Embora as pessoas pensem que são inteligentes, agindo assim, a Escritura vai dizer que o insensato, no seu coração, ele afirma uma coisa: não há Deus. E essa falta de temor é a razão pela qual os caminhos que eles trilham são caminhos de destruição e miséria. Porque eles não creem
O homem natural, na verdade, ele não acredita no juízo. Ele não acredita que um dia vai prestar contas diante do reto e justo juízo de todo o universo. Mas esse dia chegará. E grande será o pranto e a dor naquele dia. Os versos 19 e 20, ele vai encerrar dizendo: ora, sabemos que tudo o que a lei diz, aos que vivem na lei o diz, para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Aqui nós chegamos ao veredito final do tribunal de Deus. A lei de Deus, ela foi dada para que se cale toda a boca e que todo mundo seja culpável, condenável perante Deus. Irmãos, quando nós somos julgados pelos padrões de Deus, a única resposta possível é o silêncio. É o silêncio. Quando somos acusados por outras pessoas, até dentro da nossa casa, nós queremos justificar. Não, mas você precisa entender, peraí, não foi bem assim. Nós agimos assim uns com os outros. Mas no tribunal de Deus, sabe o que vai imperar? A sua acusação e o silêncio. Porque ninguém será capaz de dizer, não foi bem assim. Porque ele conhece profundamente os nossos pecados. Todos os homens são culpados. Não há homem inculpável. Ninguém será justificado por obras da lei. Ninguém. A lei não tem o poder de nos salvar, entenda isso. Se você ainda não entendeu isso, você precisa dar mais ouvidos ao que é ensinado na igreja. A lei, ela não tem o poder de salvar. O propósito da lei é outro, é trazer o pleno conhecimento do pecado. Esse é o propósito da lei. Quando nós lemos, e já falei isso aqui diversas vezes, quando nós lemos aqui, como lemos muitas vezes, os mandamentos de Deus, aqueles 10 mandamentos da lei, eles só nos mostram uma coisa, que nós somos culpados pela quebra de cada um deles. A lei nos faz conhecer que nós somos pecadores. Ela nos revela a imundícia da nossa alma. Ela revela a incapacidade de nos justificar diante de Deus, pelos nossos próprios esforços. O problema não está na lei. O problema está em nós, que nós não conseguimos guardá-la por causa do pecado. Jesus Cristo, no seu sermão do monte, ele vai trazer a verdadeira interpretação da lei, aquela que os fariseus não faziam, mas ele interpretou a lei ali de maneira correta. Ele vai dizer que o pecado do adultério não é apenas cometido quando alguém se deita com mulher alheia, mas inclusive quando a cobiça no seu coração. Ali ele já cometeu um adultério. Ele vai dizer que o homicídio, a quebra do mandamento não matarás, não é cometido somente quando alguém tira a vida de outra pessoa, mas quando no seu coração ele a odeia. No seu coração ele já é um homicida. Cristo, nós temos uma ideia errada, pensando que Cristo, agora estamos na época da graça, Cristo veio suavizar a lei. Não! Pelo contrário, Cristo veio endurecer mais ainda, porque ele diz que se a nossa justiça não exceder a dos fariseus, nós também não herdaremos o reino dos céus. Quem pode então se salvar? Por si mesmo.
Ninguém. Só concluindo, meus irmãos, e aplicando aqui algumas coisas. A depravação total, ela significa que o pecado ele atingiu a todos os homens. Nós vimos por diversas vezes aqui no texto. Diz que todos estão debaixo do pecado. Não há nenhum sequer, não há quem entenda. Todos se extraviaram. A uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem. É ninguém. Ninguém escapa desse julgamento, dessa avaliação, desse exame. Não há homem que possa bater, inflar o peito e dizer: eu faço o bem. Eu sou justo. Porque o Senhor está dizendo que não há nenhum sequer. E a sua palavra é a verdade. A depravação atingiu todos os homens, corrompeu todo o seu ser, em todas as suas faculdades. Mente, emoções, vontade. O homem não está, entenda, o homem não está apenas ferido. Ele não está apenas doente. Ele está morto. Essa é a verdade da Escritura. O homem sem Cristo, ele está morto nos seus delitos e pecados. Em Adão, o nosso representante federal, toda a raça humana caiu, herdando não apenas a culpa de Adão, mas nós herdamos a natureza corrompida dele. Inclinados para o mal da mesma maneira. Nós nascemos pecadores com a condenação do pecado sobre nós. E nossos pensamentos, eles são maus continuamente. Não, Cláudio, mas isso é um quadro aterrador. É mesmo. É um quadro aterrador mesmo. Não, Cláudio, mas como assim? Nasceu no pecado? É. Desde criança, pecadores. Eu não estou ali na casa do pastor Ronaldo convivendo com Calel. Calel é um doce. Estamos vendo ele ali nos braços da avó. É um doce. A mãe, né, cheia de orgulho, meu filho. Verdade. Tudo isso é verdadeiro. Como também é verdadeiro que ele é um pecador. Como é verdadeiro que basta o tempo começar a passar e ele já vai demonstrar que ele é um pecador. Talvez já demonstre. Chora, a mãe pensa que está com alguma coisa. Ela pega, dá uma balançada, ele para de chorar. Ele aprende, né? Ele aprende. Não se engane. Rapaz, toda vez que eu chorar aqui me pega, né? Que bom. Quem ensinou ele a fazer isso? Quem ensinou ele a pecar? É a natureza. Está no homem. Lógico, o tempo vai passar e vai se agravar. Como se agravou em mim e em você. Irmãos, entender essa realidade da queda, da depravação total, é essencial. Pois sem essa compreensão, nós também não vamos conseguir compreender algo que é vital. A necessidade da salvação, a soberania de Deus. Se eu não compreender o quão miserável eu sou, que eu estou morto, que eu sou totalmente depravado e que eu sou culpável diante de Deus, eu não compreenderei a necessidade de ser salvo. Meus irmãos, o diagnóstico é duro, é implacável. Ele nos mostra a nua e crua situação da humanidade. Perdidos, extraviados, sem justiça, sem entendimento, sem o desejo natural de buscar a Deus, inúteis em nossas obras, com a garganta, a língua, a boca cheia de maldição, engano, amargura, pés velozes para derramar sangue, trilhando caminhos de destruição e miséria, e sem o temor de Deus diante dos olhos. E por fim, culpados e calados diante do tribunal de Deus. É aterrador.
Não há nada que qualquer dos homens possa fazer para ser aceito diante de Deus. Nada. Não há nada que possamos fazer para salvar a nós mesmos. E o que resta ao homem, então, é uma expectativa terrível do juízo de Deus. De receber a justa, entenda, a justa recompensa pelos seus pecados. Por que justa? Porque o salário do pecado é a morte. E receber de Deus o castigo eterno do inferno. É isso que resta ao homem. A pergunta inicial, ela tem que ecoar nesse exato momento. Como posso então ser salvo? A única esperança de salvação, entenda, a única esperança de salvação não está no que podemos fazer, mas está naquilo que Deus fez. Está no que Ele fez. Uma vez que por causa da depravação total o homem é incapaz de escolher o bem maior, de buscar a Deus, foi necessário que Deus, Ele escolhesse dentre a grande massa de pecadores, aqueles que Ele iria buscar e salvar em seu Filho Jesus Cristo. É o que veremos no próximo domingo, que é o segundo ponto das doutrinas da graça, que é a eleição incondicional. Deus elegeu, porque o homem era incapaz de salvar-se a si mesmo. Se hoje você se identifica com este diagnóstico, você ouviu aqui a palavra de Deus, e você se identificou com esse diagnóstico. Você viu que você não tem justiça, que você não tem o desejo de buscar a Deus, que você está subjugado, escravizado pelos seus pecados. Não espere melhorar pelas suas próprias forças. Isso não vai acontecer. Mas o que você deve fazer é confessar agora a sua culpa. É abandonar a confiança em si mesmo, nas suas obras, e se voltar para o único que pode te libertar, Jesus Cristo. Creia que Ele morreu pelos seus pecados, que o seu sangue é suficiente e que ao confiar nele, você pode receber perdão e vida eterna. Irmãos, lembre-se de que antes da graça, você estava na mesma sentença. Nada em você mereceu a misericórdia de Deus. Sabe o que você deve fazer então? Abandonar toda a altivez, toda a sensação de superioridade. Viva em humildade, viva em ação de graças, reconhecendo que o seu nome ele está no livro da vida somente por causa de Cristo. Só por causa disso. E que isso venha nos tornar mais compassivos. Que isso venha nos motivar a anunciar a palavra de salvação a todos os que andam perdidos. E que isso nos ajude a ser mais vigilantes contra qualquer soberba espiritual. Porque sem Cristo, o que nós somos é homens e mulheres totalmente depravados. Uma palavra ruim,